Boa noite e muito bem-vindos. A RTP apresenta hoje, na RTP1 e na RTP3, um dos mais relevantes debates nesta corrida às eleições europeias do dia 9 de junho. Uma sensação que se reforça pela sondagem que acabamos de revelar no telejornal e que aponta para um empate técnico entre as duas principais forças políticas, com ligeira vantagem da AD sobre o PS. Entre os candidatos aqui presentes esta noite estão precisamente os cabeças de lista do Partido Socialista, Marta Temido, e da Aliança Democrática, Sebastião Bugalho. Boa noite. Também o número 1 da candidatura do PCP, João Oliveira, e o cabeça de lista do Chega, António Tanger Correia. Agradeço a todos a vinda esta noite à RTP. Boa noite, muito obrigado. Vamos então ao debate. Já vamos igualmente aos dados que a sondagem da Católica para a RTP Antena 1 e Público revela em relação quer ao Chega, quer ao PCP, necessariamente, e às demais forças com significado. Mas começo pela candidata Marta Temido. Os resultados, vale a verdade, não diferem muito das legislativas. Temos que começar por concluir isso. Mas tendo o PS falado nas últimas semanas do início muito atabalhoado do governo, não estava à espera de melhor? Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos os colegas de painel. Boa noite a quem nos está a seguir lá em casa. Vamos lá ver. Nós queremos deixar bastante claro que, na nossa perspectiva, estas eleições europeias são uma eleição muito especial e provavelmente das mais significativas que tivemos nos últimos anos, porque temos uma guerra em território europeu, porque temos a ameaça de forças extremistas no Parlamento Europeu, e porque aquilo que nós entendemos que deve ser uma visão da Europa, uma visão mais solidária, com maior coesão, com mais espaço para as respostas efetivas aos problemas das pessoas, poderá... Eu posso garantir-lhe que vamos falar de tudo isso nos minutos que seguem, mas eu gostava mesmo de ter a sua resposta em relação aos dados desta sondagem, a partir da minha pergunta, se de facto não era de esperar mais da sua parte e até que ponto, para si, uma derrota é algo proibido. Na semana passada, sexta-feira, saiu uma sondagem que dava um resultado de aproximação entre o PS e a AD e que dava o PS à frente. Eu fiz o mesmo comentário na altura. Não nos interessa estar a comentar sondagens, a mim, desde logo porque não sou comentadora, e depois interessa-nos focar-nos naquilo que temos, que é o trabalho que temos pela frente, com seriedade, com tranquilidade e explicando bem a gravidade destas eleições. A sua notoriedade que se confirma nesta sondagem responsabiliza mais nestas eleições, pessoalmente? Eu sempre assumi a responsabilidade integral por aquilo que eram as funções que me estavam confiadas. Neste caso, é uma função de temporária cabeça de lista e assumo com toda a responsabilidade, como é habitual. Sebastião Bugalho, boa noite e bem-vindo também. A AD surge aqui acima dos seus 29%, meta que o Sebastião estabeleceu. Mais que a percentagem, conta ganhar ou perder, isso é que é decisivo para si? Eu acho que nenhum de nós se apresenta a eleições para perder. Nenhum de nós, inclusivamente nesta mesa. Eu, antes de mais, permita cumprimentar a RTP na pessoa do Carlos Daniel, cumprimentar todos os membros do painel e cabeças de lista das demais candidaturas. Bom revê-los ou vê-los pela primeira vez. Mas para não fugir à sua pergunta, Carlos Daniel... Que era nesse sentido, mais do que uma fasquia eleitoral, sim, para si o objetivo é ganhar. Eu acho que o objetivo de todos é darmos todos o nosso melhor, apresentarmos todos a melhor equipa possível. Nós acreditamos que temos a nossa melhor equipa possível, um programa que cative e que motive as pessoas e ter o resultado que prove que contamos com a confiança dos portugueses. O Carlos Daniel pergunta-me se estou satisfeito com a sondagem. Estou satisfeito com a sondagem, mas é só uma sondagem. E em termos de mandatos, não garante que a AD consiga mais mandatos do que teve o PSD com o CDS juntos há 5 anos. Certo, essa foi a meta que eu, numa entrevista que dei recentemente, apontei como a meta mínima. A meta 7. Manter a delegação do PPE. A meta média, como o Carlos disse, e com humor, era ter mais um ponto do que a minha idade, ter os 29%. Esta sondagem já supera as minhas expectativas, mas eu estou, confesso, mais entusiasmado com o nosso programa e sinto que as pessoas estão muito mais entusiasmadas com o nosso programa do que com as sondagens. Já vamos aos programas, mas estes dados era fundamental ter a vossa reação hoje. António Tanger Correia, boa noite e bem-vindo mais uma vez também. Pegando até nesta ideia, o senhor falava em eleger 4 mandatos era suficiente, 5 era bom, 6 era excelente. Vai ter que se ficar pelo suficiente a acreditar nestes números ou acredita que vai mais longe? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite, meus colegas de painel. Sondagens são sondagens. Nós começámos assim nas legislativas e acabámos de outra maneira. Já agora deixe-me fazer um paralelo, como sabe, eu sou velejador, ainda campeão nacional em título,
e já comecei muitas regatas atrás e acabei por vencer com larga margem, e já tive muitas regatas em que eu larguei à frente e não as ganhei. Portanto, isto é uma corrida que não vai ser muito comprida, porque faltam poucos dias para as eleições, mas garanto-lhe que vamos pôr toda a nossa energia, minha e do André Usando Ventura. a sua metáfora, não diria que precisa da aventura do vento, mas precisa de um vento de Ventura. Sim, ele vai juntar-se à nossa campanha, o que é óbvio, porque não escondamos as coisas como elas são. Eu não sou uma figura tão conhecida como os meus colegas de painel. Sou uma figura... Esta sondagem comprova o da resto. Pois, não sei se sou eu, se é o partido, não faço ideia, mas não sou uma figura tão conhecida. É evidente que o André, além de ser presidente do partido, tem uma presença e uma... Está a dizer que se ganhar a responsabilidade não é sua, mas se perder também não, ou não é isso? Não. Eu acho que isto não... A culpa nunca morre solteiro, ou seja, nem ganhar nem perder, a culpa não é só minha, é minha, é da equipa, é de toda a gente e do partido. Portanto, se ganharmos, ficamos todos bem. Se não ganharmos, também ficamos bem. Sr. Embaixador, posso pedir que me esclareça uma curiosidade? Sem querer aqui furtar o papel do Carlos Daniel, muito rapidamente. Falou em velejar e em navios e em barcos. Eu acho que uma das coisas, além do vento e além do rumo, que importa quando estamos a navegar, como dizia o Sr. Embaixador, é a bandeira que temos no topo do navio. Certo. E hoje, certamente concordará, recentemente, um membro da Alternativa para a Alemanha pronunciou-se dizendo que ter feito parte das SS não é um crime. O Sr. Embaixador revê-se nessa bandeira, revê-se nessa afirmação? Não, de todo. Aliás, não sei se está ao corrente, mas o partido de Marine Le Pen cortou relações com a AfD hoje por causa dessas... Já vamos a esse tema, se me permite. Esse é um dos temas que vamos tratar esta noite. Para já teve a resposta e a resposta foi concludente. João Oliveira, boa noite e bem-vindo também. O PCP aparentemente pode perder o mandato, mas mantém a representação. Isto para si é uma vitória ou uma derrota? Boa noite a todos, aos presentes e aos telespectadores. Permita-me fazer aqui essa correção mesmo. Já por isso há pouco na abertura. Feita a referência ao PCP. Mas é um erro de simpatia. Pronto, eu sou candidatura da CDU, exatamente, que integra, além do PCP, integra também os Verdes e independentes sem filiação partidária. Olha, eu, numa nota ligeira, que ninguém levará a mal, certamente, diria que sondagens há muitas. E nós estamos habituados a não nos deixarmos embalar pelas sondagens, nem entusiasmados, nem desanimados, e, portanto, faremos o trabalho que temos que fazer de esclarecimento e, julgo eu, o trabalho mais importante que há a fazer ainda, porque não há neste momento votos nas urnas nenhuns, que é o de convencer os portugueses que têm mesmo que votar, naturalmente, votando na CDU para dar mais força a quem, no Parlamento Europeu, assume uma voz insubstituível e ímpar na defesa de quem trabalha, e com as razões concretas e de substância que justificam o voto na CDU. E esse é o combate que vamos fazer até ao final da campanha. É verdade que se conseguir 5% fica acima da votação em termos percentuais nas legislativas. Não faço métricas em relação a isso, sobretudo em comparação entre eleições que são completamente distintas. Farei o melhor que posso para mobilizar os portugueses para o voto na CDU, também como uma forma de contrariar a abstenção e, sobretudo, dar expressão àquilo que é a necessidade de mais força no Parlamento Europeu para defender o povo trabalhador, porque para defender banqueiros e grandes interesses, já lá muita gente, é preciso mais força para defender quem trabalha. Muito bem. As sondagens, não agora esta sondagem concreta, católica para a RTP, Antena 1 e Pública, as sondagens em termos europeus estão a apontar para um avanço das forças eurocéticas, com reforço particularmente significativo dos partidos de extrema-direita, seja de pendor mais nacionalista ou mais conservador. Em alguns casos, como França, Países Baixos ou Bélgica, podem mesmo ser os partidos mais votados e com uma participação significativa, um apoio significativo na Alemanha, na Itália, que são também dos países mais populosos da União. É daqui que parto, Sebastião Bugalho, para a minha pergunta seguinte. Se o respeito pelos valores europeus é algo assumido no momento da adesão por qualquer país, até que ponto devemos admitir ou, pelo contrário, afastar a hipótese de suspensão de voto de um país em determinado momento por não cumprir estes valores ou, no limite, até a expulsão desse país da União Europeia? Expulsar o país da União Europeia, eu diria que só num caso absolutamente limite. Obviamente que há princípios fundamentais dos quais não abdicamos, mas eu diria que a tolerância à divergência tem servido para fazermos um caminho em comum. Seria, por exemplo, impossível ter respondido à guerra da Ucrânia, à invasão russa ao território ucraniano, com divergências no seio da União Europeia. Agora, isso também não nos pode inibir
de manter a defesa da democracia, a defesa do Estado de Direito e a defesa desses... Sebastião tem falado da circunstância de alguns países, particularmente a Hungria, a Polónia, até Malta. Exatamente. Mas nós, ou seja, nós não deixamos de ser críticos, e como o Carlos Daniel ainda agora acabou de dizer, nós vamos manter esse posicionamento crítico e, sobretudo, atento, mas daí até à expulsão correríamos o risco de afastar ainda mais aqueles que já estão afastados. O que é que eu quero dizer? Mas a hipótese de suspensão de direito de voto, prevista no Tratado Europeu, é um passo anterior. Eu julgo que se está previsto no Tratado, por alguma razão é. E deve ser aplicado mais vezes ou não? Eu diria que, neste momento, quando estamos a enfrentar uma guerra, e isso, aliás, é consensual nesta mesa, que a Europa tem que estar unida para enfrentar a ameaça de uma invasão pela primeira vez desde os anos 40 do século passado, quanto mais unidos, melhor. Seria quase autofágico a Europa dividir-se por dentro, em vez de se unir para responder à ameaça da guerra de Vladimir Putin. Eu julgo que, neste momento, temos que defender o Estado de Direito, temos que defender a democracia, mas que a coesão europeia é fundamental, inclusivamente não só na defesa da democracia, mas na defesa da coesão social. Portanto, para lhe responder de forma direta, continuaremos atentos, até porque parte desses critérios também serão os mesmos que, por exemplo, serão determinantes para o alargamento. Os países que querem entrar na União Europeia têm que cumprir, por exemplo, com os critérios de Copenhaga. Portanto, não poderíamos viver numa realidade um pouco contraditória, que seria os países que querem entrar cumprirem com mais critérios do que os países que já cá estão. Isso nós não aceitamos. Marta Temido, também neste contexto de um avanço da extrema-direita, como é que é possível lidar com esta mensagem, que aparentemente pode cativar até um quarto dos eleitores europeus, e como é que se faz com que esses países, que fazem parte da União, respeitem os valores essenciais? Bom, vamos lá ver. Nós entendemos que o respeito pelos princípios do Estado de Direito é absolutamente essencial e não podemos condescender, nem quando determinados Estados-membros, mesmo que já sejam Estados-membros, violem esses princípios. Aconteceu recentemente com um dos países europeus e aliás, há algumas situações onde isso esteve em causa e foram aplicadas... A dificuldade que foi. Exatamente, e percebeu-se a dificuldade que foi. Mas, independentemente da aplicação dessas regras aos Estados-membros, nós também não podemos esquecer que há determinadas forças políticas que tendem a ter maior presença no Parlamento Europeu, que elas próprias defendem um conjunto de ideias que podem pôr em causa alguns princípios que são princípios Concorda europeus. com a senhora von der Leyen quando diz que esta eleição é um combate também entre as forças democráticas e os próximos de Putin? O que me parece é que a senhora von der Leyen não sabe de que lado é que vai ficar em relação a esse combate. Porque nós vimos no fim de semana passado, aqui na nossa vizinha Espanha, uma convenção de partidos de extrema-direita, ultradireita. Vimos um conjunto de partidos, desde conservadores, renovadores, até Identidade e Democracia, ou seja, várias famílias da direita conservadora e da extrema-direita sentadas à mesma mesa, afirmações absolutamente inaceitáveis do ponto de vista do respeito. E o que é que von der Leyen devia ter feito? E a senhora von der Leyen, o que pelos vistos diz, e a AD, pelos vistos, vive bem com isso, é que é possível, dependendo dos resultados eleitorais, admitir parcerias com estas forças políticas. E isso preocupa-nos imensamente, porque é exatamente isso que está em jogo e que eu penso que é preciso, não é dramatizar, isto não é politiquês, mas é dizer às pessoas o que é que está em causa nesta eleição. Sebastião, por favor. Não é preciso ser uma réplica. Ou eu ouvi mal, ou a Marta Temido poderá ter-se expressado mal. A Marta Temido não pode acreditar, nem vir aqui dizer aos portugueses que a Ursula von der Leyen está mais do lado daqueles que são pró-Putin do que daqueles que estão do lado da democracia, por uma razão simples. Se não fosse... Deixa-me terminar, por favor, doutora. Se não fosse a Comissão e se não fosse o esforço da Presidente Ursula von der Leyen para manter a Europa unida, quando a Europa continental foi invadida por um país externo, chamado Rússia, se não fosse Ursula von der Leyen, a Ucrânia já tinha sido derrotada. Portanto, doutora Marta Temido, nós podemos discordar sobre tudo e certamente que temos divergências programáticas, mas não podemos vir dizer aos portugueses e aos europeus, porque é injusto, que a senhora von der Leyen está mais próxima daqueles que estão ao lado de Putin do que aqueles que estão ao lado da democracia. Não sou eu que digo, foi a senhora que disse. Von der Leyen opens the door, abre a porta à extrema-direita. Isso não quer dizer que ela esteja do lado de Putin. Mostra a notícia, doutora. Está aqui. Mas mostra a notícia. Está aqui, fica aqui. E é facilmente acessível. Mas mostra a notícia. O que está em causa é que a senhora von der Leyen... Eu sei qual é a notícia, por isso é que estou a pedir para mostrar, mas mostra lá a notícia. Sebastião, mas diga lá o que é que não está correto na notícia. Mas qual é a sua dúvida em relação à notícia? É porque a doutora Marta Temido, mais uma vez, ou certamente se está a expressar mal e não está a fazer por mal, eu acredito que sim, ou então não percebeu o que está nessa notícia.
Porque a Ursula von der Leyen, de facto, abre a porta aos conservadores e reformistas, ok? Mas não podemos amalgamar o grupo da Identidade e Democracia com o grupo dos conservadores e reformistas. E eu nem sequer sou desse grupo e dessa família. Unicamente porque tem uma perspectiva diferente sobre a Rússia. Mas acha que é pouco ter uma perspectiva diferente sobre a Rússia? Para si, essa é a sua linha de marcação. É a perspectiva. Não é a minha única linha. Tudo o resto, respeito pelos direitos humanos, que era disso que estávamos a falar, está direito. Não é assim, eu acho que sabemos todos que não é assim. Mas, Marta Temido, obviamente. Para acabar, acho que temos todos a obrigação de sermos sérios nesta matéria. E estamos a ser. Não me diga que não estou a ser sério. Não é isso que eu estou a dizer, doutora, mas repara uma coisa. Percebi isso. Obviamente que não é a mesma coisa para ninguém. Nenhum português compreenderia que fosse a mesma coisa um partido ser a favor de Putin e um partido ser a favor da Ucrânia. Mas está com vantagem já no tempo, Clara. Só mais alguma coisa sobre este tema, está esclarecido? Claro. O que está em causa é que há dois partidos de extrema-direita no Parlamento Europeu. E já vamos falar e duas famílias nas quais se incluem. E, portanto, aquilo que o Sebastião Bocage está a dizer é que há uma extrema-direita mais pura do que outra. Vou ouvir os restantes participantes deste debate. António Teixeira Correia, já foi aqui citada a convenção do Vox e permita-me lembrar uma declaração de André Ventura quando diz: temos de dizer à Europa que não é possível continuar a permitir a entrada massiva de imigrantes islâmicos e muçulmanos. Este tipo de declaração representa os valores europeus aos seus olhos? Era capaz de dizer alguma coisa parecida? Ora bem, em primeiro lugar, e antes de entrar nesse tema, eu gostava de dizer que sistematicamente caracterizar o Chega como partido de extrema-direita é profundamente errado. Para já, porque a extrema-direita é um regime totalitário, neonazi, neofascista, que o Chega repudia totalmente. Aliás, o Chega é um partido com 5 anos que não se revê em ideologias caducas e que, de facto, estão mais perto do Partido Comunista do que... Mas qual é a designação mais certa no seu entendimento? É um partido conservador. É um partido conservador, seguramente. O Chega é um partido conservador e é um partido que não é de todo a favor do Sr. Putin. Pelo contrário, aliás, como o Sebastião Bocage já há bocadinho disse, aqui nesta mesa, pelo menos nós, somos totalmente a favor da Ucrânia e contra a questão da Rússia. É hoje que António Teixeira Correia vai assumir que o Chega deve mudar de grupo na Europa? É exatamente isso. Andam sempre a aplicar comigo. Acaba de dizer que é conservador, que não é radical, que não é extremista. O doutor vem para o debate dizer que é conservador. Então vá para a família dos conservadores. Posso esclarecer o assunto? Então vou esclarecer o assunto. Vai haver uma votação no dia 9 de março. Não é a altura, neste momento, para nós debatermos qual é a família a que pertencemos e vamos esperar quais são as votações nos vários grupos e nas várias famílias. E, nessa altura, poderá eventualmente haver uma negociação para aumentar a base de apoio à base conservadora em que o Chega se insere. É evidente que aquilo... Mas se insere hoje ou pode inserir-se no futuro? Não, que se vai inserir no futuro. Que se vai inserir, está a dizer. Não, exatamente. Ou seja, podem haver, inclusive, haver soluções que neste momento as pessoas não sabem que estão em cima da mesa ou não estão em cima da mesa, mas podem estar. E, portanto, o Chega, uma vez que as votações estiverem terminadas, uma vez que o número de deputados ao Parlamento Europeu das várias famílias estiver apurado, uma vez em Bruxelas, esperamos nós lá correndo estar... tudo como o Chega espera, acabará por aderir aos conservadores e reformistas da Sra. Meloni. Eu não disse isso. Estou eu a perguntar. Não. O que vai acontecer é que vai seguramente haver negociações entre as várias plataformas políticas. Esta novidade que houve hoje da saída do corte de relações entre o partido de Marine Le Pen e a AfD é um bocadinho game changer neste aspecto. Portanto, é importante que as pessoas... O que está a dizer não coloca o cenário, por exemplo, de uma aproximação entre os dois grandes grupos da direita, mais à direita? Pergunto-lhe. Não ponho. Ponha em cenário então, essa aproximação. O que é que muda no jogo se depois se juntam a seguir? Não é se juntam a seguir, eles não estão juntos. Exato. Então, se acaba de dizer, afastou-se Le Pen e a AfD, mas depois se houver condições para que esses grupos se aproximem, é evidente que a AfD vai ter uma votação bastante grande. Eu aí não resisto à pergunta. Então aí o senhor, enquanto conservador, vai voltar a estar com os extremistas e radicais. Não ficamos sem perceber. Não, mas é que não posso estar... O senhor embaixador condenou aquilo... O senhor embaixador há bocado condenou aquilo que a Alternativa para a Alemanha disse. Mas eu não posso... Agora está a dizer que afinal se aproxima da AfD. Não, uma possibilidade. No futuro. Depende dos resultados? Não, depende de como é que as famílias vão orientar, porque não é só a nossa. E não é só a Sra. von der Leyen. Aliás, nós não apoiamos a Sra. von der Leyen
também para responder à sua pergunta, não por ela se aproximar ou desaproximar ou ser apoiada pelo PPE, mas sim por causa de casos de corrupção e de casos em que ela... Mas só para ficar claro e antes de fecharmos, o senhor coloca a hipótese do Identidade e Democracia e dos conservadores e reformistas estarem juntos no próximo Parlamento Europeu. Pelo menos não exclui isso. É o que está. Não excluo, que não quer dizer que considero. João Oliveira, isto aumenta o perigo da direita mais à direita na Europa? Bem, vamos ver uma coisa, esse perigo está colocado já há muito tempo. Aliás, há até um Mas elemento... pode crescer muito um grupo parlamentar europeu. E há um elemento óbvio em relação a tudo isto, quer dizer, um ambiente de concorrência, de competição, de fraturas entre países, fraturas sociais dentro dos próprios países, não pode dar resultados de soluções democráticas mais robustas. Abre o espaço a soluções antidemocráticas e reacionárias, incluindo a extrema-direita. E esse caminho é o caminho que tem sido feito nas últimas décadas, e particularmente com o agravamento das injustiças e das desigualdades, e com essas clivagens sociais que se vão acentuando. Esse é o caldo de cultura do qual nasce a extrema-direita. Agora, há aqui um elemento que é um elemento evidente. Há uma sã convivência da União Europeia com a extrema-direita. Quando nós olhamos para a Hungria, para a Itália, para as relações que existem entre as instituições europeias e esses países, dos dirigentes, dos principais dirigentes da União Europeia e das principais instituições da União Europeia, aquilo que se encontra é uma sã convivência. Fora umas guerras de alecrim e manjerona, no fim tudo acaba bem. E porquê? Porque a extrema-direita não põe em causa nem o militarismo, nem o neoliberalismo. Por exemplo, em relação à Hungria, houve episódios de maior confrontação. E no fim, depois acaba por ter que tudo se resolver, porque ainda assim o mercado da Hungria é o mercado da Hungria e, portanto, do ponto de vista económico, Oliveira, fala da Hungria, eu não consigo deixar de lhe perguntar. O PCP, a CDU, votou contra censuras à Hungria em relação ao desrespeito pelos direitos humanos. Repare uma coisa. Como é que se consegue perceber isso? Carlos Daniel, nem a União Europeia... É que é a mesma Hungria, não é? Nem a União Europeia é uma polícia da democracia, nem a senhora von der Leyen é uma boa chefe de esquadra. E o problema que está colocado é que o posicionamento que as instituições europeias assumem, inclusive em relação à questão das sanções, vai, em alguns casos, direitinho ao quadro de que essas forças reacionárias e antidemocráticas se alimentam. Sabe que nós temos relações muito solidárias com quem na Hungria dá combate ao Sr. Orban e às políticas do Sr. Orban. E essas pessoas que na Hungria... Mas a verdade é que essas pessoas estão a perder, João Oliveira. É a independência do poder judicial, é o respeito pela comunicação social livre. Não, mas eu vou-lhe dar tempo. O tempo está ali contado e eu vou querer ouvir. Só estou a pedir isto porque já noutros debates fui sendo interrompido e depois... Mas já fez muitos comigo e sabe que eu normalmente não desfavoreço seguramente. Mas deixe-me dizer porque isto é muito importante. É que quem na Hungria combate o Sr. Orban e as políticas reacionárias e antidemocráticas do Sr. Orban também não aceita sanções da União Europeia que acabam por recair sobre o próprio povo húngaro, permitindo até o posicionamento de vitimização do Sr. Orban e daquelas forças antidemocráticas. Isso é exatamente o contrário que é preciso fazer. Repare, o único combate que é verdadeiramente eficaz à extrema-direita é o aprofundamento da democracia, é o respeito pelos direitos sociais, é a garantia da igualdade, é a garantia da liberdade e da democracia. Mas a verdade é que a extrema-direita, vamos chamar assim por facilidade, está a aumentar a sua base de apoio na Europa. Carlos Daniel, exato. E porquê? Portanto, não há mais nada a fazer do ponto de vista institucional na União Europeia em relação a essas coisas? Há de haver muita coisa a fazer. É óbvio que há muita coisa a fazer. Agora, aquilo que há a fazer não pode ser aquilo que acaba por servir a essas forças. Mas se há regras, se há valores definidos no tratado... Carlos Daniel, o problema que está colocado é um problema de fundo relativamente às condições de vida que as pessoas têm, à negação dos direitos que as pessoas foram conquistando e ao enquadramento que é dado a isso e com um aspecto muito particular, que é a apropriação que, em muitas circunstâncias, a extrema-direita faz de posições justas que são completamente contrárias ao seu projeto político. A extrema-direita tem um projeto político profundamente reacionário e antidemocrático. Mas, em algumas circunstâncias, obviamente, não assumem isso abertamente, porque, assumindo isso abertamente, ninguém, naturalmente, daria o apoio a forças dessa natureza. Têm que mascarar o seu discurso. E mascaram esse discurso com posicionamentos que procuram mascarar esse fundamento. Há mais a fazer? Duas coisas. Além da utilização do artigo 7º do Tratado, que já foi aqui referido, há a questão da condicionalidade financeira no acesso a fundos, que é uma solução recente e que permite, e que, apesar de ser também contestável sob alguns pontos de vista, permitiu, por exemplo, no caso da Hungria, ter alguma eficácia. Mas em relação ao artigo 7º, o que está a dizer é que admite a suspensão mais vezes, que possa acontecer mais vezes, a suspensão do direito de voto? Eu penso que, sempre que esteja em causa aquilo que é a observância dos valores do Estado de Direito, tem de se utilizar os mecanismos. As regras são para se cumprir. Agora, eu acho que nós falamos muitas vezes de extrema-direita sem concretizar o que é que lá está dentro. E dizemos, com verdade, que está em causa aqui a posição que se tem em relação à guerra na Ucrânia, etc, etc.
Mas nós estamos a falar de coisas que têm a ver com o dia-a-dia das pessoas. Nós estamos a falar com escolhas relativamente às políticas migratórias. Nós estamos a falar de escolhas relacionadas com os valores ambientais. Nós estamos a falar de escolhas relacionadas com os valores, com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Nós estamos a falar de uma Europa que avança versus uma Europa que retrocede. Muitos destes partidos, aliás, a própria AD, vamos e venhamos, têm no seu seio partidos que são anti-europeístas, que querem referendar a permanência na União Europeia. E, portanto, é disto que eu falo quando digo que é efetivamente... Está a falar de quem? Estou a falar do Partido Popular Monárquico. PPM. Estamos a dizer que a Europa está sob ataque. E não é apenas um ataque por uma guerra que está às portas. É um ataque aos seus valores essenciais e um ataque a uma visão solidária da Europa que se está a esboroar. E não são projetos de direita tradicional que convivem bem com as extremas-direitas, porque elas são mais ou menos palatáveis, que nos levam a resolver estes problemas. Sr. Bugalho, Posso responder, Carlos? se for rápido, para avançarmos para outra página. Só para ficar claro e para sermos verdadeiros, a Ursula von der Leyen não olha apenas como o apoio à Ucrânia como a sua linha de demarcação para os extremos, sejam os extremos mais à esquerda ou os extremos mais à direita, neste caso em concreto, os extremos mais à direita. A atual Presidente da Comissão, que é recandidata e é apoiada pela AD, E pela AD, que é do PP. aponta também à garantia do Estado de Direito e do europeísmo como condições. Portanto, não é só, ao contrário do que estava a dizer a doutora Marta Temido, apoiar a Ucrânia. Não é só, é muito mais do que isso. E deixa-me dizer aqui uma coisa. É verdade que os extremos e a extrema-direita também ameaçam o Estado de Direito e a democracia. Mas eu gostava de dizer aqui uma coisa. Eu não posso aceitar, a Aliança Democrática não pode aceitar lições de moral, de conivência e complacência com a extrema-direita da parte do Partido Socialista. Eu sei que a doutora Marta Temido ainda era deputada na Assembleia da República e não estava no Parlamento Europeu. Mas só para ficar claro para os portugueses, os socialistas na Europa e o grupo mais à direita no Parlamento Europeu, portanto, o grupo de que faz parte a Alternativa para a Alemanha, que diz que fazer parte da SS não era um crime, que ser rápido. votaram juntos 823 votações. A Marta Temido tem toda a razão que diz que isto não é só sobre a Ucrânia, também é sobre direitos, democracia, ambiente, transporte... Mas falemos então sobre a Ucrânia, Sebastião, tem de avançar. Terminar, Carlos Daniel. E como se posicionou o PP em relação a essas votações? Os socialistas europeus e a extrema mais direita do Parlamento Europeu votaram juntos 37% das vezes no último mandato. E como se posicionou o PP em relação a estas votações? Espero que a doutora Marta Temido, neste seu novo mandato, faça diferença. Uma resposta rápida. Estava a dizer? É evidente que não há qualquer semelhança entre aquilo então, como é que votaram 823 vezes juntos? Sebastião Bugalho, isso é um artifício para atirar um número para cima da mesa. Não é um número, é verdade. Votaram juntos em 883 Vamos avançar. Quais são... Sebastião Bugalho, não podemos estar a escrever esses números agora, João Oliveira. Como há pouco foi interrompido, acabei por isso é artifício. Perderam as votações. Já vamos falar sobre votações e sentidos de voto. Acabei por perder um elemento, aquilo que estava há pouco a dizer, já não tem o encaixe que tinha há pouco, mas aqui ainda assim... Também tem que gerir tempo. Mas tem a ver com o seguinte, quer dizer, do ponto de vista das opções políticas e do futuro que vamos ter nos próximos anos, é importante no Parlamento Europeu haja quem verdadeiramente dê combate, não é apenas o combate retórico à extrema-direita, é quem, do ponto de vista factual, contribua para políticas que invertam o caminho que tem conduzido ao alargamento da extrema-direita. Ora, o que isto significa é o quê? É, verdadeiramente, em matéria de asilo, em matéria de garantia de salários, em matéria de combate ao desemprego e à precariedade, em matéria de imigrações, de discriminação, de racismo, de xenofobia, é preciso inverter as políticas que são feitas. E isso, naturalmente, tem uma exigência de base nacional. Há políticas nacionais que têm que ser feitas nesse sentido, mas há no Parlamento Europeu uma exigência de afirmação dessa linha, desse sentido, desse projeto alternativo. E vamos já a essas políticas... Mas deixa-me concluir com isto. Isso não se faz... Concluírem todos durante muito tempo, não avançamos para outros temas. Acho que ainda está muito desequilibrado. Mas os temas que quero tratar... Era mesmo só a frase que queria acabar. É que isso não se faz com alianças como aquelas que nós acabámos de encontrar na Holanda, que juntam as famílias políticas do PSD e do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega. Eu vou despedir agora, Sr. Bugalho, e começo por si uma abordagem o mais sucinta que puderem em relação a esta questão da defesa, do eventual investimento na defesa, mas começando até por esta frase que é relativamente controversa do Almirante Gouveia Melo, dizendo: podem ter a certeza que se a Europa for atacada pela NATO, se for atacada e a NATO nos exigir, vamos morrer onde tivermos de morrer para defender a Europa. Concorda com isto? Eu tenho todo o respeito institucional e pessoal pelo Almirante Gouveia Melo. Tenho ainda mais respeito pelo trabalho que ele fez para salvar Portugal da pandemia com a coordenação do processo de vacinação. Mas devo-lhe dizer, e digo com humildade,
que afirmações sobre o futuro da vida dos jovens portugueses, numa democracia, devem ser feitos por democratas eleitos pelos portugueses e não, no meu entender, com humildade, pelo chefe de Estado-Maior da Armada. Foi clara a sua resposta. Marta Temido, conhece bem Gouveia Melo. Que leitura é que faz desta frase? Nós entendemos que a eventual ideia de envio de tropas para o terreno é admitir a escalada daquilo que se passa hoje num contexto regional para uma eventual guerra mundial. E, portanto, há que utilizar uma grande prudência quando se fazem as análises sobre essa possibilidade. Nós, inequivocamente, inquestionavelmente, estaremos sempre ao lado do povo ucraniano. É o nosso compromisso desde o primeiro momento. Diria, não só em termos militares, mesmo militares europeus, ninguém no terreno? Humanitários, militares, apoio de equipamentos, continuação de iniciativas políticas no sentido de avançar por uma fase. Mas o apoio militar de que fala no seu manifesto tem esse enorme risco. Nós não falamos de apoio militar. No apoio militar no sentido de envio de tropas. Sim. Não, vamos lá ver. Termos políticos, diplomáticos, humanitários, financeiros e militares, como acaba de dizer. Militares, eu pergunto, acaba da continuação daquilo que tens. Exatamente. No sentido da continuação daquilo que têm sido os esforços que têm estado a ser realizados, que aliás eles conheceram um desenvolvimento interessante, positivo, com a possibilidade de aquilo que eram as sanções a fundos russos serem utilizados para reforçar o apoio militar à Ucrânia. Como é que lê esta declaração e até que ponto acha que é preciso admitir o envio de tropas para o terreno? Bem, essa declaração eu penso que é mais uma declaração de intenções do que propriamente uma declaração de que vamos efetuar. Para já não temos ninguém para mandar para lado nenhum. As Forças Armadas Portuguesas foram convenientemente destruídas durante os últimos anos. Nós, para mandar uma força também de companhia para a Roménia ou para a República Centro-Africana, nós temos que rapar o texto dos homens que temos operacionais. Depois, o desinvestimento na defesa, que eu estou farto de falar da indústria de defesa, deixa-nos perfeitamente vulneráveis e perfeitamente desarmados perante qualquer tipo de ameaça. Portanto, aquilo que no fundo a sua pergunta faz é: será que nós temos que, de alguma forma, investir na defesa? Sim. E onde é que vamos buscar o dinheiro para isso? É que é muito dinheiro que está em cima da mesa, já em função apenas do que está, do que está acordado, do que está acertado. Atenção, porque quando eu falo em indústrias de defesa, não quer dizer que tenha que haver necessariamente um investimento público, pelo contrário. Infelizmente, são indústrias que são rentáveis e, portanto, pode ser uma PPP ou várias PPPs em que os privados fazem parte do negócio, digamos assim, e que o Estado controla quer o fabrico e a distribuição. Mas qual é o retorno para os privados neste caso? O privado dos Estados é o retorno de uma indústria normal. Isto é qualquer coisa que mostra bem o que é que está em cima da mesa hoje nesta discussão. Não, mas atenção, dito isto, é evidente que nós não somos de todo belicistas. Nós preparamos, nós fortalecemos a paz para prevenir a guerra. Mas qual guerra? Mas qual guerra? Não é envio de tropas em regime de parceria em última análise, é assim, tem que ser uma opinião concertada por todos os Estados-membros. Mas desculpe, nós não somos... doutor, como é que é uma parceria pública? Eu gostava mesmo de perceber. Não, a indústria de defesa. Não estou a falar das tropas, estou a falar da indústria de defesa. Bom, e então o que eu estou a dizer... A economia de defesa também tem um componente privado. Não, mas não era disso que estávamos a... Mas, Carlos Daniel, deixe-me terminar. É só terminar o Tajar Correia para ouvir o João Oliveira também sobre o tema. Porque aquilo que eu digo é o seguinte, e tem que haver uma negociação se houver essa intenção a 27. Não é uma imposição da Comissão, são 27. Nós não estamos em condições, neste momento, de ser elementos fundamentais desta discussão, pelo contrário, tendo em vista a nossa situação. Agora, nós estaremos muito atentos a essa conversa e nós não vamos, de certeza... E não é preciso uma redistribuição de fundos na União Europeia, é possível avançar, a sua solução é envolver privados também nesta reindustrialização militar. João Oliveira. Eu quero destoar deste coro do militarismo, porque as declarações daquele chefe militar são preocupantes, porque elas apontam de facto para o futuro dos portugueses essa perspectiva de ter que ir morrer onde quer que seja que a NATO os mande, mas elas são ainda mais graves quando nós as juntamos ao artigo que ainda foi recentemente publicado pelo Sr. Presidente do Conselho, Charles Michel, às declarações sucessivas da Sra. Presidente da Comissão, von der Leyen, tudo no mesmo sentido. Há um ambiente de preparação para a guerra, estão a preparar-nos para a guerra. E verdadeiramente, se nos estão a preparar para a guerra, é agora que os povos têm que se levantar exigindo o contrário da guerra. O quadro financeiro plurianual 2021-2027 já fez as suas opções em defesa do militarismo.
aprovado por quem? Pelos deputados do PS, do PSD e do CDS no Parlamento Europeu. João, Essas opções que já foram sendo feitas, já nos vão encaminhando nesse sentido. Nós temos que interromper esse caminho, porque esse caminho não serve a ninguém. A Ucrânia, aquilo que precisa é de um cessar-fogo imediato. A melhor ajuda que se pode dar à Ucrânia é trabalhar para a paz. E não se trabalha para a paz enviando armas. Trabalha-se para a paz com a mobilização de todas as forças. Olha, era importante, por exemplo, que a Presidente da Comissão Europeia se juntasse ao Papa, que a Presidente da Comissão Europeia se defendermos a Ucrânia, aquilo que conseguimos é a vitória da Rússia. A paz que o João quer é a vitória da Rússia. Então... Isso é a vossa perspectiva. Não pode ser. Sebastião, enviar armas para os ucranianos... Mas as armas são para se defender, João. É para defender famílias, é para defender uma democracia. É para empurrar os ucranianos para a morte. Não é, João. Sebastião, esse terrorismo verbal agora, a gente devia procurar evitá-lo. Por amor de Deus. Sebastião, enviar armas para a Ucrânia significa continuar a fazer dos ucranianos carne para canhão. Significa continuar a fazer dos ucranianos carne para canhão. Se desde o primeiro dia a União Europeia se tivesse juntado, por exemplo, ao Papa, por exemplo, ao Presidente do Brasil, da África do Sul, a outros líderes mundiais que têm insistido eu já em encontrar soluções de paz... Mas que argumento, um ou dois argumentos, que seja possível usar para convencer Putin a parar se não houver uma resistência militar da Ucrânia? Já se fez esse esforço? Pergunto-lhe quais são, pergunto-lhe assim, quais são os argumentos. Tem que ser Putin a responder-lhe. Agora, é Putin que nos diz a nossa política para defender a nossa democracia, Putin tem que responder à pergunta que o Carlos Daniel faz. É Putin que é possível saber como é que vamos fazer a nossa União Europeia. Sebastião Bugalho, já disse que o terrorismo verbal não contribui... Tem que falar um de cada vez. Tem que falar um de cada vez, o diálogo é isto é um debate. Sebastião Bugalho. Concluído, João Oliveira, por favor. Enquanto não houver esforços para se encontrar uma solução de paz, por exemplo... Acompanhem-se as propostas que o Papa tem feito em relação a isso. Em vez da senhora Presidente da Comissão Europeia andar a anunciar mais armas, mais militarização da União Europeia, mais investimento em guerra, desviando recursos dos orçamentos para a morte e a destruição, assuma um dia, vamos ser intermediários de uma solução de paz para a Ucrânia. Aliás, para a Ucrânia e para a Palestina, que precisam da mesma coisa. É de um cessar-fogo imediato. Quer a Ucrânia, quer a Palestina precisam de um cessar-fogo imediato. Do fim daquelas tragédias que aqueles povos estão a sofrer. E implica, e particularmente em relação à Ucrânia, é preciso que se encontre uma solução de paz, não apenas para a Ucrânia, mas uma solução de paz e de segurança para toda a Europa. Eu insisto, Daniel, eu insisto, quero ouvir também a Marta Temido ainda, é que eu não tenho tempo, depois não vamos falar das vossas Mas deixe-me só, propostas. eu não vou explicar, deixo só a referência. A ata final da Conferência de Helsinki, que eu já ontem em que insisti, tem 10 princípios. 5 deles são o respeito pela soberania, o respeito pela autodeterminação dos povos, pela integridade territorial, o respeito pela inviolabilidade das fronteiras. Mas esta é uma base de segurança, mas nada disso para toda a... respeitou, mas por isso é que é preciso isto que o João Oliveira acabou de enunciar, eu concordo. Fronteiras, soberania, território. E quem é que violou isso? Foi a Federação Russa quando invadiu o território do povo ucaniano. E como é que se encontra uma solução para isso? A favor da paz somos todos nesta mesa. Mas como é que se encontra uma solução para isso? João Oliveira, vou-lhe responder. Para já fico contente que esteja próximo das posições do Papa, porque eu, sendo católico, também me aproximo das posições do Papa Francisco. E nós não temos E eu quero dizer-lhe uma coisa, João. Concluindo, eu quero dizer-lhe uma coisa, João Oliveira. Eu acredito nas suas boas intenções, porque eu o conheço. Eu acredito que as suas intenções são boas, mas eu não posso ignorar as péssimas consequências dessas intenções. Porque o João quer mais salários, mas quer menos... Já lá vamos à questão dos salários. Quer mais paz, mas menos... Tenho mesmo que avançar. Eu peço desculpa, mas tenho mesmo que avançar agora. E eu tenho, Sebastião Bugalho e João Oliveira, eu tenho que equilibrar os tempos. Eu tenho mesmo que equilibrar os tempos, Sebastião, já não posso deixar agora. Marta Temido, a pergunta... Sebastião, não podemos continuar neste ruído agora. João Oliveira, peço-vos mesmo agora que permitam avançar, senão não vamos chegar a propostas de outras áreas que nós não podemos impor a paz. A Europa podia ou não podia ter feito mais? Nós não podemos impor a paz, dizer que queremos a paz quando a própria Ucrânia quer a paz, mas em determinadas condições. Tem de ser a Ucrânia a definir quais são as suas condições. Nós ainda ontem tivemos a oportunidade de conversar com a senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal. E aquilo que é a determinação do povo da Ucrânia é avançar para a paz. Tem, aliás, mais uma tentativa de uma conferência que une vários países a decorrer este mês, no mês que vem na Suíça. Evidentemente que o caminho para a paz todos o queremos, mas neste momento o que está em causa é que a posição do PCP em relação a esta matéria, peço desculpa, é indefensável. E promover-se uma cimeira de paz, em vez de anunciar investimentos na guerra. João Oliveira, estou de acordo. Nós não podemos deixar de apoiar a Ucrânia. Já viu a diferença que fazia? Nós termos acordado hoje de manhã com uma notícia que era von der Leyen anuncia que a União Europeia vai ser mediadora da solução de paz. Temos que avançar, João Oliveira. Tanja Correia, a sua última nota sobre este tema para eu poder fechar. Estou de acordo com a doutora Marta Temido no sentido que a Ucrânia, que nós apoiamos, que deve fazer o roadmap. No entanto, esse roadmap tem que ser um roadmap que passe pelos valores que nós defendemos, que defendemos também na Ucrânia, e que nos leva a uma solução negociada
em que ambos os lados sejam de acordo. Caso contrário, nós vamos ter um desequilíbrio, não, mas é muito importante, vamos ter um desequilíbrio futuro negocial que vai gerar novos conflitos. Era só isto, como diplomata, como profissional, que eu lhe digo, qualquer mau acordo é péssimo para o futuro. Portanto, nós apoiamos a Ucrânia, é a Ucrânia que vai ter que dizer como é que as coisas se devem passar, mas tem que ser um acordo negociado e bem negociado. No dia 9 de junho, provavelmente os portugueses vão conceder a todos os que estão nesta mesa, é o que dizem as sondagens, um mandato para serem eurodeputados, para ocuparem lugar em Bruxelas e pontualmente também em Estrasburgo. No concreto, o trabalho de um eurodeputado passa muito por integrar comissões, são 20 as comissões que o Parlamento Europeu tem nesta altura, segundo o regulamento atual. A minha pergunta, até para perceber das vossas prioridades, é, e começo Sebastião de Galho por si, se já definiu qual é ou quais são as 2, 3 comissões onde gostava mais de intervir. A dizer isso aqui, enquanto cabeças de lista, sem reunir a nossa equipa, que obviamente cada membro da equipa, nós somos uma equipa muito transversal, terá as suas prioridades, seria... Mas estão aqui as áreas todas, não é? Claro, eu percebo a sua pergunta, Carlos. Agora, obviamente que nós tencionamos ganhar a eleição e, consoante o resultado, teremos mais eleitos, mais membros por cada comissão, e a composição da próxima Comissão Europeia também terá essa influência. Eu, como sabe, tenho uma particular afeição pelos assuntos externos, porque, de facto, nós temos como objetivo, no mundo em guerra, manter a Europa um continente de paz. Portanto, a Comissão AFET seria do meu interesse. E, do outro ponto de vista, a Comissão dos Assuntos Constitucionais também, por uma razão simples, pela questão do alargamento. Eu acho que o alargamento é um imperativo estratégico e, do ponto de vista constitucional, ele obrigará a Europa a refletir, não necessariamente com alterações de tratados que sejam vincadas, mas necessariamente com uma reflexão, no meu entender, construtiva. Nós não abdicamos de fazer parte da discussão do alargamento e, obviamente, que eu teria todo o gosto em fazer parte dessa discussão no Parlamento Europeu e sei que, obviamente, a nossa equipa também. Marta Temido, qual é a área que lhe parece prioritária e qual é aquela que gostava de abordar prioritariamente? Aquela em que for mais útil. Nós temos uma equipa com várias pessoas com várias experiências e vamos fazer a distribuição em função daquilo que é. São efetivos numa comissão, suplentes noutra irão muito mais. Mas vamos fazer a distribuição de acordo com aquilo que forem, sobre as prioridades nacionais mais do que as prioridades das pessoas. E na nossa perspectiva, a principal prioridade é a dos assuntos sociais e, dentro dos assuntos sociais, um tema muito concreto, ou 2 temas muito concretos, habitação e jovens. Habitação, porque tudo aquilo que nós estamos a ouvir dizer sobre habitação são declarações de intenções e nós entendemos, como já vínhamos entendendo, que a habitação é um problema europeu, não é um problema dos países e que, como tal, tem que haver um instrumento específico que nós especificamente prevemos, que é uma solução de instrumento permanente, de instrumento de investimento permanente para apoiar as políticas de habitação. Portanto, fundos especificamente dedicados à habitação pública. Porquê? Porque a habitação é neste momento considerada apenas uma questão que é colocada para habitação social. Ora, nós sabemos que se nós não reforçarmos o parque de habitação pública, a favor da habitação como direito fundamental, para a classe média e para os jovens, não conseguirá ser protegida. A habitação como direito fundamental... Votará a favor? Sebastião, claro que sim, vocês é que não votaram. Então ficamos muito contentes. Olha, quer ver? Olha, vou-lhe mostrar aqui. Proposta de resolução, relatório sobre acesso à habitação digna e acessível para todos. Eurodeputados da ADI votaram contra. Não votaram contra, não está a dizer a verdade. Eu não sei. Não está a dizer a verdade. Está aqui a mais uma vez, ou não leu, ou está a ser inverdadeira propositadamente. Então. Houve uma abstenção em 2021. De parte da delegação do Partido Popular Europeu e, como a Marta Temido sabe, eu sou o cabeça de lista deste programa e nós vamos mesmo elevar e universalizar o direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais. E para que serve? Portanto, eu peço-lhe que responda à pergunta aos portugueses. Vota a favor ou vota contra? No Parlamento Respondo, como poderei ser sua potencial eleitora, preciso-lhe fazer uma pergunta. O que é que isso resolve? O que é que resolve? Sim. Como é óbvio, criando um horizonte constitucional e legal, criamos um horizonte onde haja políticas, por exemplo, aproveitar o antigo plano Juncker, que hoje em dia é o InvestEU, abrindo uma janela para a juventude e habitação nesse plano de investimento para animar o mercado. João Oliveira, qual é a sua prioridade? Eu vou-te explicar porquê. Porque desde logo a alteração suporia uma revisão dos tratados e a AD é contra a revisão dos tratados. E, por outro lado, como a Carta dos Direitos Fundamentais diz, não é por aquilo que ela lá está, que ela inscreve. Não é verdade. Não é por aquilo. Não precisa de rever nenhum tratado para aplicar o InvestEU em habitação. É para inscrever o direito à habitação na Carta. Mas vota contra ou vota a favor? Mas, senhor, como é que quer votar contra ou a favor se não me explica como é que vai fazer? Assim não me consigo entender. Apresentando uma resolução para universalizar o direito à habitação, vota contra ou vota a favor? Sebastião, não consegue dizer, não consegue responder, Marta. Claro que responde que é a favor. Então é a favor. Ficamos muito
muito contentes Mas por isso contar com o seu não apoio. funciona Disse que é a favor. português. João Oliveira. Ficamos contentes Acha por que é contar uma com o seu comissão apoio. é que... Constrói casa. Que comissão... Acha que é uma solução Sebastião Bugalho, Marta Temido, eu compreendo. Adorava dar-lhes mais tempo. Eu tenho ao limite, eu tenho mais 2 candidatos à mesa. Que tem 26 mil casas a serem construídas que os senhores estão a inaugurar. João Oliveira. Esta discussão de facto é estéril, porque quando lá chegarem votam todos da mesma maneira. O PS e o PSD votam sempre da mesma maneira. Mas o João vai votar contra? O João vai votar contra? Sebastião Bugalho, tenho aqui uma lista, se quiserem, posso lhe deixar depois. Mas vai votar contra? Eu vou gastar o tempo A todo. habitação com direito fundamental, João. Vai votar contra? E vai continuar a aprovar orçamentos da União Europeia a reduzir os fundos para Portugal, o PSD? E os fundos para a habitação? Vai continuar a aprovar diretivas de salário mínimo. Eu não posso continuar a aprovar porque eu nunca estive lá. Não tem responsabilidade nenhuma. É esse o vosso truque, não é? Não é truque nenhum, é verdade. Eu votarei em consciência como português, pode ter a certeza. Eu acho que é muito digno as pessoas assumirem com coerência o percurso político das forças em que se integram no Parlamento Europeu. Repara uma coisa, está a falar da habitação, pois chega lá e votam a favor de orçamentos da União Europeia que reduzem os fundos para Portugal. Votam a favor das diretivas de salário mínimo adequado que nivelam por baixo os salários mínimos. A desgraça da vida dos jovens, das votações da AD, que ainda por cima coincidem com as do PS. João Oliveira, sabe o que era a pobreza dos jovens portugueses? Era sair do euro. Sebastião, já percebi que só quer fazer essa discussão toque e foge, mas a gente está a fazer a fundo. A gente está a fazer a fundo. Eu tenho uma lista de vários exemplos que podia dar. Discutir mais uma hora, isto é estéril estar a discutir o PS com o PSD sobre votações, porque chegam lá e votam os dois da mesma maneira. Não é verdade. Aliás, eu gostava de insistir neste aspecto. Respondendo à pergunta do Carlos Daniel, já agora para não perder já agora para ser claro em relação à sua a Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais, naturalmente, é uma das comissões que mais importância naturalmente nos parece ter, sobretudo porque uma das grandes propostas que temos é a de propor um pacto pelo progresso social e pelo emprego que vise objetivos, vise verdadeiramente políticas que consigam assegurar o pleno emprego. Com a noção de que não vai ser aprovado. Carlos Daniel, depois do que eu ouvi dizer agora. Não tenho tão pouca esperança. Eu partilho uma máxima que é o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. E tenho esperança de que, inclusivamente, essas votações que são feitas contra aquilo que podia servir o nosso país também se consigam reverter com a insistência e com a nossa persistência nessas questões. E a Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais é, naturalmente, uma das comissões absolutamente decisivas para darmos a resposta a alguns destes problemas dos salários, dos horários de trabalho. E é possível isso sem sair da moeda única? Deixa lá fazer a pergunta da moeda única. Mas deixe-me lá ainda dizer uma coisa respondendo à sua pergunta. Mas continuaremos a fazer um outro trabalho muito para lá das nossas comissões. É o que tem mais tempo até agora. Pronto, por isso peço-lhe mesmo concisão. Então vou conter-me, que é para não abusar da bonomia do nosso moderador. A circunstância de nós estarmos numa comissão ou noutra não nos impede de fazer um trabalho muito alargado, não só no Parlamento Europeu, mas por todo o país, em relação à agricultura, às pescas, à habitação, aos direitos sociais, à defesa dos direitos das mulheres, a políticas de integração e acolhimento dos imigrantes, que são absolutamente essenciais. É possível no quadro da moeda única? E com a nossa persistência insistiremos. Nós temos uma opinião relativamente a isso, que é preciso que o país se prepare para se libertar do euro, mas enquanto isso não acontecer, há muita coisa para fazer. Olha, quer ver um exemplo? Um exemplo só. Propusemos, então vou só dar um, podia dar muitos mais, vou só dar este exemplo. Houve 2 debates que foram feitos na sessão plenária do Parlamento Europeu, porque os deputados do PCP insistiram que a senhora Presidente do Banco Central Europeu fosse prestar contas em relação ao aumento das taxas de juros e os impactos que isso tinha na vida das pessoas em relação à habitação. Lembra bem. Um exemplo de 2 debates propostos pelos deputados do PCP. Como vê, exemplo, há muitas razões. António Teixeira Correia, o senhor está em desvantagem de tempo e eu gostava de saber desde logo das 20 comissões no Parlamento Europeu. Quais são as nossas prioridades. As nossas prioridades passam pela luta anticorrupção, pela imigração, pela agricultura e pescas. Fundamentalmente, nós achamos, começando pelo fim, que Portugal tem sido muito maltratado no quadro quer da PAC, quer das pescas, principalmente então nas pescas, tem sido um desastre total. Portugal tem que, aqui sim, investir e ajudar a ter investimentos na área das pescas. Não se admite que um país com a ZE que nós temos e com a plataforma continental que nós temos não tenha uma marinha mercante, não tenha uma frota de pesca, não tenha indústrias ligadas ao mar. Toda a gente fala sobre a política do mar e ninguém faz nada durante estes anos todos. Pelo contrário, destruíram para receber subsídios. Isso é uma coisa que é importante e onde nós queremos estar. Agora eu não conto contigo, agora falo eu. Ora, quanto à PAC, foi obviamente negociada fundamentalmente pelo PPE, nós não queremos a abolição da PAC, pelo contrário, queremos então, o que é que quer que aconteça? Queremos uma reformulação da PAC para apoiar a pequena e média agricultura em vez de privilegiar os agricultores portugueses têm sido prejudicados por isso. Têm completamente. Aliás, hoje em dia vê-se muita gente a abandonar a agricultura porque não é rentável. Isso é muito mau, quer para os agricultores, quer para as suas famílias. E nós somos muito sensíveis a isso.
Quanto à imigração, são claras as nossas propostas. Nós somos contra o pacto migratório, consideramos um pacto que impõe soluções atacando a soberania dos países e impondo soluções que não são as soluções país a país. Portanto, cada país deve lidar com as imigrações, com as características e competências e possibilidades que tem, como se vê. Nós temos 400 mil pessoas à espera de serem registadas no nosso país. Cada país por si pode haver digamos, uns conceitos em termos de imigração naquilo que são os valores da União Europeia, que são conjuntos, obviamente. O senhor diz muitas vezes que é europeísta, mas depois, não raras vezes, o seu discurso é mais soberanista e, por exemplo, no vosso manifesto diz uma União Europeia que foi tomada por uma restrita oligarquia de burocratas, erudindo as esferas de autonomia indispensáveis ao exercício democrático. Portanto, é europeísta, mas não desta Europa. Estou a falar da Comissão, sim. Ou seja, nós somos a favor de um maior controle da Comissão, uma extensão dos poderes do Parlamento Europeu, uma extensão da visibilidade e da capacidade de decisão do Conselho, portanto, numa ótica de ter uma Europa mais fluida, de ter uma Europa menos federalista e uma Europa que seja mais próxima dos seus cidadãos. Muito importante. E aí é que entra também a nossa luta contra a corrupção. Porque não vou acusar este ou aquele ou aquele outro, nem vou acusar certos partidos que votaram a favor da non-disclosure dos e-mails da senhora van der Leyen relativamente ao caso com a Pfizer, mas nós sabemos que existe bastantes casos de corrupção e que queremos acabar com ela, porque isso mina a Europa. A corrupção é o pior cancro que existe, seja a nível nacional, seja a nível da União Europeia ou de qualquer entidade internacional. Portanto, são estas as nossas prioridades e são estas as comissões que nós vamos querer integrar. Ou seja, cá não querem comissões de inquérito avancem, mas no Parlamento Europeu é que vão fazer esse combate à corrupção e aos grandes interesses económicos. Tanja Correia, há limites para a incoerência. Mas qual incoerência? Cá em Portugal impedem uma comissão de inquérito avancem. Quem é que impediu uma comissão de inquérito avancem? E estão à espera, sinceramente. Mas desculpa lá. A propósito da imigração que acabou de fazer, como é que isso bate certo com o discurso contra os imigrantes que o Chega faz mas com isto? Nunca fez um discurso contra os imigrantes, está errado. Nós não queremos é a imigração de portas abertas. Em função da nacionalidade. Não, nós não queremos uma imigração de portas descansadas. Não tenta enganar as pessoas, que as pessoas não se deixam enganar. Eu não engano ninguém. Estamos a 3 minutos do final do debate e eu não tenho já um minuto para cada um, mas queria a vossa resposta sobre como é que se consegue que os cidadãos acreditem nesta Europa como projeto futuro. Sebastião. Eu não queria deixar de responder ao Pacto das Imigrações, porque acho que é uma matéria que importa aos portugueses e aos europeus, portanto está junto do seu coração e das suas prioridades, tal como a habitação, que também está presente no nosso programa. Não é bem assim, como o Dr. Tanja Correia disse, porque repara, os Estados neste momento, com este Pacto de Asilo e Imigrações, estão no seu direito pleno e soberano de não aceitar refugiados que não pretendam, migrantes que não pretendam, e até compensarem financeiramente quem acolha mais, justamente por não os aceitarem eles. Eu, por exemplo, sou contra isso, porque obviamente que um país... perguntar isso, concordo. Eu sou contra isso, porque obviamente que um país rico pode rejeitar eternamente e pagar por isso. Portanto, é uma das medidas que queremos melhorar no Pacto, assim como a diretiva Blue Card, que no fundo reforça os mecanismos... Não recusa o Pacto, mas quer alterá-lo. Claro. É assim que se faz na Europa, com consensos construtivos. Repare, os mecanismos de imigração legal são poucos neste pacto. Nós temos que os alargar, temos que os democratizar para garantir que a imigração legal avança para a imigração ilegal e as redes de tráfico diminuírem. Mas sobre as prioridades para a Europa, e mesmo para concluir, eu não tenho dúvidas que os portugueses acreditam na Europa. Mas a Europa tem que responder a esse anseio. Tem que responder a essas expectativas. Por isso é que o nosso programa apresenta o cartão 65 Plus para proteger todos aqueles europeus e portugueses com mais de 65 anos nas filas para aeroportos, transportes, serviços públicos. Ser mais genéricos, não pode ir ao concreto agora, não tem mesmo tempo. E é por isso que vamos mesmo levar a habitação a sério e aproveitar o programa InvestEU, abrindo-lhe uma janela para a juventude e para a habitação. Marta, é possível, que é mais decisivo responder para que os europeus acreditem na Europa? Olha, é decisivo, obrigada pela questão. É decisivo responder com verdade, porque quando nós falamos de coisas que já existem para problemas que são graves, eu penso que as pessoas lá em casa ficam um pouco descoraçoadas. A prioridade nos aeroportos para aqueles que têm mais idade já existe. A questão do Blue Card com limites mais baixos continua a só proteger aqueles imigrantes que são mais qualificados. Ora, nós precisamos... Não é verdade. Ora, nós precisamos... Também não interrompi. E não temos tempo. Eu não tenho mesmo tempo. Eu ainda tenho que ouvir Tanja Correia e João Oliveira. Aquilo que me parece absolutamente decisivo é falar claro e falar a verdade. Nós entendemos que a Europa está em risco... a favor dos aumentos de taxas. Sebastião, não podemos agora, não dá mesmo. É verdade. Marta, o PSD nunca votou isso. Concluindo, o PPE não é o PSD, a doutora sabe isso. Está enganada as pessoas.
estratosfera. O senhor recusa a família política onde está? A doutora sabe perfeitamente que o PSD e o CDS recusaram e foram sempre contra o aumento das taxas. Estamos no limite de tempo. Tanger Correia está a querer confundir as pessoas. O seu partido votou. Os portugueses esperam mais de si, doutora. A sua família votou. Doutor, está a mentir. A sua família votou. Está a mentir, é a doutora, porque os deputados portugueses nunca votaram a favor do aumento das taxas. Não vamos ter solução para este confronto. Tanger Correia, último minuto para si, no sentido de dizer, além das prioridades que enunciou, a Europa quer construir, vai depender de quê? Do que eu quero construir. Eu quero construir. Para já, vamos um bocadinho atrás e dizer, a Europa foi feita e foi pensada para ser um espaço de paz, prosperidade e inclusivo? Inclusivo, sim, mas principalmente começar pelos seus cidadãos e depois então os cidadãos de outros países que não os europeus. Mas nós temos que tratar primeiro dos nossos cidadãos e por isso não se admite que haja 20% a 40% de portugueses no limiar da pobreza, que só com auxílio da Segurança Social é que podem escolher entre ser alimentados ou comprar os remédios de que necessitam. Isso é fundamental. Portanto, tem que ser a Europa solidária, tem que ser a Europa solidária para com os seus próprios cidadãos em primeiro lugar. Mesmo que precise muito dos que cá chegam para trabalhar. Os que precisa, sem dúvida nenhuma, e essa é que é a diferença entre a imigração de portas escancaradas, que é o que temos neste momento e que a Europa já está a retrair-se, mas em Portugal ainda existe, e a Europa e a imigração com regras. As regras existem. Só uma coisa. Existem os acordos de Schengen, que são legislação interna portuguesa. É só aplicá-los, está lá tudo. João Oliveira. Olha, a Europa vai muito para lá da União Europeia e verdadeiramente aquilo que a Europa e o mundo precisam é de cidadãos iguais em direitos. E discursos chauvinistas e nacionalistas que põem os imigrantes como cidadãos de segunda categoria têm verdadeiramente o objetivo de deixar os imigrantes à mercê da exploração, da desumanidade, da escravatura e, inclusivamente, para permitirem que os imigrantes sejam utilizados como instrumento de pressão sobre os restantes trabalhadores para baixar salários, para degradar condições de trabalho. Nós recusamos completamente essa perspectiva, porque essa é a perspectiva antidemocrática das forças reacionárias antidemocráticas, onde se insere a extrema-direita, que nós combatemos. O que nós entendemos é que deve haver solidariedade, acolhimento e integração de imigrantes com condições de garantir isso mesmo. Portugal é um país que não tem capacidade... E esse é um tema recorrente mas deve e por fazer isso o investimento. é o tema que acabou mas deixa-me concluir isto, Carlos José, por ficar a meio da frase, deixa mal entendidos. Portugal não tem capacidades limitadas, mas deve fazer um investimento nas condições que são necessárias para acolher e integrar os imigrantes e, sobretudo, assegurando que são iguais em direitos em relação aos outros cidadãos, porque só assim é que nós conseguimos verdadeiramente garantir o progresso social e o desenvolvimento. João Oliveira, Marta Temido, Sebastião Bugalho, António Tanger Correia, foi um gosto tê-los esta noite na RTP. Espero que o debate tenha ajudado a esclarecer os portugueses, que obviamente seguem com interesse a evolução desta ainda pré-campanha para as eleições europeias do dia 9 de junho, que hoje tiveram mais um debate quadrangular na televisão pública portuguesa, em simultâneo RTP1 e RTP3, a análise já a seguir. Boa noite e na próxima semana vai ter aqui também na RTP1 o debate com todos os candidatos das principais forças que concorrem a estas europeias. Boa noite.